Notícias. Informação com credibilidade. Ponto de interrogação. Tire suas dúvidas no ponto de interrogação. Muito bem, os municípios de Vitória da Conquista e Salvador recebem as duas últimas conferências interterritoriais de economia solidária, preparatórias para a conferência estadual que volta a acontecer na capital baiana em novembro, depois de 10 anos de suspensão. Em Vitória da Conquista, o evento acontece nesta quarta-feira, amanhã, portanto, nesse 4 de setembro, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, a partir das 9 da manhã, abrangendo os territórios de identidade sudoeste baiano, Sertão Produtivo, Bacia do Paramirim, Médio Sudoeste e Médio Rio de Contas. A iniciativa é da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, SETRE, por meio da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo, SESOL. Nós estamos na ponta da linha agora com o Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo, Venceslau Júnior. Boa tarde, Superintendente. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aí participando deste programa, líder de audiência aí no município de Vitória da Conquista, nos dando a oportunidade de divulgar mais, né? Verdade. Fazer essa divulgação para esse grande evento que está acontecendo amanhã, aí em Vitória da Conquista. Muito bem, Superintendente, para que a população possa entender o que seria exatamente a economia solidária. Olha, economia solidária, a gente sabe que a economia, se a gente for analisar a economia é a atividade que trabalha com o processo de produção e distribuição de mercadorias e serviços, né? Então você tem esse processo, a produção agrícola, a produção industrial, enfim, várias indústrias de transformação, e ao mesmo tempo você tem a circulação de mercadorias e serviços. A economia solidária é uma economia que pensa diferente da economia tradicional. A economia tradicional, ela está focada basicamente no lucro, né? Então, nos resultados, no lucro. O resultado para a economia solidária não é propriamente o lucro. O resultado é a vida, é a preservação da vida, é a preservação do meio ambiente, é a inclusão das pessoas excluídas. Enfim, tem como princípios o associativismo, o cooperativismo, enfim, a cooperação, a solidariedade, o consumo consciente e o comércio justo. Então, é uma nova visão de que a economia ela tem que estar a serviço da vida das pessoas e da preservação da natureza, e não a serviço da acumulação de capital, que às vezes é um capital improdutivo, né, que não serve para nada em relação à sociedade. Ô Venceslau, tem a participação da mulher, há um destaque nesses encontros? Não tenha dúvida que as mulheres, elas são maioria absoluta, cerca de 80% a 90% do público da economia solidária são formados por mulheres, muitas vezes mães solo, mulheres que fazem o quê? O que é que elas produzem, geralmente? Elas trabalham com artesanato, produzindo peças de artesanato, trabalham com costura, trabalham com a culinária, com a gastronomia, trabalham com a agricultura familiar, com o processo de agregar valor aos produtos da agricultura familiar, mas também trabalham com turismo de base comunitária, enfim, são várias atividades econômicas, trabalham com a catação, todo lugar você tem o problema da produção de resíduos, e aí é uma área forte da economia solidária, são as cooperativas e associações de catadores e catadores de material reciclado que prestam um grande serviço à sociedade, contribuindo com a preservação do meio ambiente e com a destinação correta dos resíduos. Enfim, é uma infinidade de atividades econômicas, de prestação de serviço e de produção e comercialização de bens, de produtos que circulam sem intermediário. Eu acho que uma das grandes lições da economia solidária é você criar uma relação direta entre quem produz e quem consome. Para você, com isso você tem, de fato, o comércio justo, você tem a valorização de quem está na ponta produzindo, e você tem, assim, uma identidade de relação
entre consumidor e produtor, você consegue enxergar quem são essas famílias, quem são essas pessoas que produziram aquela cocada, que produziram aquele artesanato, que produziram aquele licor, que produziram aquela polpa de fruta, enfim, o pescado, a mariscagem. Portanto, teria uma riqueza muito grande a área de atuação da economia solidária. E nós, da CETRI, principalmente através dos Centros Públicos de Economia Solidária, nós temos um centro público aí no município de Vitória da Conquista, para atender o Sudoeste, para atender também a região ali de Itapetinga. Nós temos um outro centro público no Sertão Produtivo, com sede em Pernambuco. E consiste em que esse centro público, Venceslau? Você me perguntaria. É uma área, uma instituição selecionada pelo governo do estado, que tem a obrigação de manter uma sede aberta, sim, alugada ou própria, com um número de profissionais para prestar assistência técnica a esses empreendimentos. Orientá-los na área jurídica, na área contábil, na área da produção, na área da gestão, e ajudá-los a comercializar seus produtos através das feiras e lojas. E a importância disso tudo é a coletividade, é o coletivo que é mais fundamental. Mas, Venceslau, vocês terão aí, portanto, as duas últimas conferências interterritoriais, aqui em Conquista amanhã e depois em Salvador, e aí vocês levam o que tirou dessas conferências para a conferência estadual, é isso? Exatamente. Nós tivemos, a última conferência aconteceu em 2014. Infelizmente, o governo Temer e o outro governo anterior a Lula, eles acabaram com essa política. Agora o governo Lula volta com essa política, volta com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, Senas, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, que convocou essa conferência. E o objetivo dela é a gente fazer um balanço da política pública no estado da Bahia e elaborar propostas para a construção do novo plano, o segundo Plano Nacional de Economia Solidária. Isso vai ser aprovado na etapa estadual, na conferência estadual, que vai acontecer em Salvador em novembro. E nesta conferência estadual a gente aprova as deliberações sobre a Bahia e sobre o Brasil e elege delegados que vão em abril para Brasília para a Conferência Nacional, que finalmente irá aprovar diretrizes dessa grande e importante política pública no Estado brasileiro. Venceslau Júnior, então vamos fazer o convite, né? Principalmente os mais interessados, os que estão envolvidos com essa questão, para amanhã, a partir das 9 da manhã. Você vai estar aqui, né, Venceslau? Olha, infelizmente, por conta de outras agendas, eu não vou poder comparecer, mas está indo a nossa coordenadora de formação e divulgação, doutora Lorena. Ela vai estar me representando, vai estar representando a secretaria, e o mais importante é a presença dos movimentos sociais que atuam na área de economia solidária, das universidades, com certeza a UESB, a Universidade Federal, os institutos federais estarão presentes, porque a gente quer reunir aí o poder público, a academia, ou seja, as universidades que pesquisam, que fazem política de extensão, e principalmente os empreendimentos de economia solidária. Então amanhã, a partir das 9 no Centro de Cultura, você que está nos ouvindo é nosso convidado, é nossa convidada para contribuir com a formulação, com a elaboração desta importante política pública. Eu estou percebendo aqui que o território é grande, né? Identidade do Sudoeste Baiano, Sertão Produtivo, Bacia do Paramirim, Médio Sudoeste, Médio Rio de Contas. Então, há uma população no entorno aí muito grande, então. Verdade. Nós pretendíamos fazer em cada território uma conferência, mas infelizmente nós não conseguimos fazer porque também estamos diante de um ano eleitoral. O mês de setembro praticamente fica inviabilizado por conta das movimentações das eleições municipais. Então nós resolvemos, aí o Conselho Estadual resolveu agregar alguns territórios geograficamente mais próximos para fazer uma só conferência. Nós reunimos, então só teve uma conferência que reuniu apenas um território, que foi a do Litoral Sul. As demais todas reuniram 2, 3, 4, 5 territórios. Mas esse território é muito importante para nós. O Centro Público tem feito um bom trabalho e nós pretendemos expandir, né? Não só aí para a região de Guanambi, do Sertão Produtivo, a região sudoeste, mas para outros territórios que ainda não têm Centro Público de Economia Solidária. Muito bem. Venceslau Júnior, superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, CETRI. Muito obrigado por sua participação. Sucesso aí nessa caminhada, tá bom, superintendente? Eu aqui agradeço essa oportunidade, desejar a você que continue aí brilhando com sucesso nesse importante programa.
Agradecer a você, a direção aí, todos os participantes. Muito bem, um abraço para o senhor, boa tarde. Olha, Boa tarde. falamos aí com o Venceslau Júnior, que, como já disse, o superintendente da Economia Solidária e Cooperativismo.